Agora, você conversou também com o Cássio, né? O Cássio Sei. que foi a atração lá no lançamento da camisa dos goleiros, né? E Isso. do lançamento da loja do Cruzeiro no Mineirão, né? Isso, o Cruzeiro, a loja funcionava, muita gente até falou, mas essa loja já existia. Tinha gente Ela já falando existia, isso, ela existia até 2023, ela existiu, mas aí ela acabou sendo desligada e aí foi reinaugurada a loja no último final de semana, na sexta-feira, quando a gente esteve por lá. E aí os goleiros, o Cássio e o Léo Aragão, eles participaram desse lançamento da camisa do goleiro, né? Uma camisa que faz menção, e quem acompanha na live pode ver já a camisa, o Cássio falando, e com essa camisa num tom prateado, meio cinza, né? Sim. Que faz alusão aos grandes goleiros que passaram pelo Cruzeiro. O Cássio falou com a gente e aí a gente começou perguntando para ele sobre esses possíveis desfalques, né? Como é que o grupo tinha recebido esses possíveis desfalques do Cruzeiro. Vamos ouvir o que disse o Cássio. Com todo respeito ao Atlético, a gente está preocupado com o Cruzeiro. Nós temos respeito pelo nosso adversário, mas o Cruzeiro tem que estar preocupado em nós, nos preparar bem. A gente voltou do período de folga, voltou aos treinamentos, feliz. Chegou novos jogadores, né? Então a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, eles conhecer nosso jeito de jogar, nossa maneira de trabalho. A gente está focado nisso, no nosso trabalho, em estar pronto, né? Se preparar para esse jogo. A gente tem mais alguns dias aí para preparação, né? Por causa da Copa. Sobre os atletas, o Cruzeiro tem um grande departamento médico, sim, muito atualizado, preparado, e a gente confia muito neles que esses jogadores até o dia do jogo possam estar aptos e prontos para ajudar a gente no nosso jogo na segunda partida. Tá aí, confiante o Cássio, né? E ele fala uma coisa ali, né, Lélio, que chama atenção, que é o fato do Cruzeiro estar preocupado com ele mesmo, né? Com o descanso, com os treinamentos, com o que o Cruzeiro faz, até porque quem tá ganhando essa disputa é ele, né? Com 2-0, né? Com certeza, a vantagem é toda do Cruzeiro. Toda O do Cruzeiro Cruzeiro. tem que se preocupar com a preparação e Isso. tudo mais, e esquecer o que o adversário está apresentando, técnico, isso tudo. Isso é normal, que o Cássio falou, e ele está coberto de razão. Eu também acho, tá coberto de razão, não é isso, né? Quem tem que estar preocupado, mais preocupado é o Atlético, que precisa, né, reverter uma situação aí, tudo, inverter, melhor dizendo, uma situação, mas o Cruzeiro está no papel dele, de se dedicar aos treinamentos, como ele sempre fez, como ele sempre faz, aliás, só está na boa situação que está, exatamente porque se preocupa com ele mesmo. Até quando a gente falava de uma possível postura do Cruzeiro lá no primeiro jogo, né, das quartas, na Arena, por isso que eu dizia que eu acho que o Cruzeiro não vai mudar a postura, assim como eu acho também que o Cruzeiro não vai mudar a postura no jogo do Mineirão, né? É uma ideia, esse discurso do Cássio é muito uma ideia do Jardim também, né? Muito. De um trabalho que é bem feito do Cruzeiro até aqui, né? E que o Cruzeiro não precisa mudar o seu jeito de jogar, a sua postura dentro de campo. Agora, a gente separou também uma outra fala do Cássio em que ele mostra um conhecimento muito grande, né? Com a história do Cruzeiro, sobretudo dos goleiros que vestiram a camisa do Cruzeiro. Ele que participou, ele foi ouvido também, os goleiros do Cruzeiro foram ouvidos para poder, no lançamento dessa camisa, né? Para fazer para esse design do desenho da camisa do Cruzeiro. Ele falou e mostrou um pouquinho do conhecimento que tem da história do Cruzeiro. Vamos ouvir. Tomara que sim, né? Tomara que a gente possa, mas tem muita coisa pela frente. Nós temos que passo a passo, jogo a jogo, mas o que eu posso falar, sim, o André é um grande goleiro, teve uma grande trajetória no Inter lá, e eu vi a vitória de virada contra o São Paulo, o gol de falta no final, o Mineirão lotado. Acho que naquela época cabia muito mais gente que agora, né? Que tinha embaixo, sim, foi um momento bem legal na história do Cruzeiro, assim, um Cruzeiro com grandes jogadores, uma história muito bacana. Eu acho que essa camisa, acho que é o que representa, né? Até nas outras vezes que eu comentei, não falei sobre o André, mas o dia da Libertadores, a Tríplice Coroa com o Gomes, que é um grande amigo meu, o Fábio também, na época que ele estava aqui no Cruzeiro, foi feita uma camisa. Eu acho que essa camisa, essa cor é muito emblemática, assim, sabe? Eu tenho certeza que tem muita gente que sabe muito mais da história do Cruzeiro do que eu, tem outras camisas, mas eu falo no sentido que outras camisas, às vezes, o fornecedor, ele usa camisas padrões, né? E o Cruzeiro foi privilegiado em poder fazer uma camisa diferente, normalmente o escudo anulado, e conseguiram que o escudo fosse no centro, tem umas coisas. Uma camisa marcante, para mim, como goleiro, é um privilégio poder estar usando uma camisa onde outros grandes goleiros da história do Cruzeiro vestiram, e
falando e conhecendo um pouco a história do Cruzeiro, eu tenho muito a conhecer. Essa cor é uma cor que foi muito marcante em grandes conquistas, então que legal que a gente possa homenagear esses goleiros assim e que a gente possa representar muito bem essa camisa e o Cruzeiro de uma forma geral. É muito legal, ele relembrou aí do nosso querido André Dorin, né? Sempre aparece aqui para falar da gente. Eu estava até perguntando pro Rafa se ele lembrava. Eu acho que em 2000, nessa decisão que ele tá falando aí da Copa do Brasil, acho que o André tava de cinza. Tava de cinza. Ele citou alguns jogadores, né? O Dida também jogou com a camisa cinza, né? O Fábio teve essa... O Gomes também, né? Sim, Gomes também. Então ele citou essa turma que representou muito, né? Que ficou marcada aquela amarela do Raul, né? Mas a cor prateada dos goleiros também, ela tem uma história muito forte. Aliás, mas era um cinza mais clara do Gomes. Era mais clara do Gomes, né? A do André também Dida acho que era mais clara. A do André era um pouco mais clara a camisa, né? Mas eu acho... Bom, aquelas lá, elas eram mais bonitas. O Dida, na verdade, jogava mais até de verde. Assim, né? Mas eu me lembro, sim, dessas camisas cinzas, com certeza. Aliás, aproveitando que ele falou do Gomes é nosso convidado amanhã, vai estar ao vivo aqui. Você sabe que na Semana do Clássico a gente procura trazer jogadores que estiveram envolvidos, né, nesse Atlético Cruzeiro, e Gomes é o convidado de amanhã, vai estar ao vivo aqui com a gente. Tem muita coisa para falar com ele, hein? O torcedor já pode mandar mensagem e tal, e vamos ver o que ele fala, né, até dessa nova fase dele, mas principalmente as histórias dele com o Clássico, com o Cruzeiro e tudo mais, né? Tem muita história. Tem muita história.